Meus queridos, a paz do Senhor para todos, estamos uma vez mais reunidos para a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Louvamos e adoramos o nome do Senhor por esta oportunidade preciosa que Deus, uma vez mais, nos concede de poder estarmos debruçados ante a sua bendita, inerrante e infalível palavra, para que nós possamos depreender tudo aquilo que se faz necessário para o nosso crescimento espiritual, para o nosso fortalecimento espiritual, para que possamos sabermos nos conduzir devidamente nesse mundo, esse mundo corrompido, corrupto e corruptor. Diante de dias tão difíceis, dias tão turbulentos, dias em que nós precisamos muito estarmos debruçados ante a palavra de Deus, porque a Bíblia é o nosso manual de regra, fé e prática. Nela nós fundamentamos a nossa fé. E, para tanto, nesta manhã nós estamos aqui, uma vez mais, para que possamos dar continuidade às nossas lições. Diga-se de passagem, nós estamos já chegando ao final de mais um trimestre, penúltima lição, lição de número 12, 21 de junho de 2020. Como passa rápido, não? Meu Deus do céu, já estamos no dia 21 de junho de 2020. Lição de número 12. E nós estamos felizes porque ao longo desse trimestre nós já passamos por 11 lições, todas elas depreendidas da carta de Paulo à igreja em Éfeso. E nós chegamos então à conduta do crente em relação à família. A conduta do crente, a conduta do cristão, a conduta do homem e da mulher de Deus em relação à família. Vale salientar que a família, mais do que nunca, tem sido degradada. A família tem sido vilipendiada. A família tem sofrido vários golpes, vários atentados. A família, na verdade, que é uma união indissolúvel, é uma união idealizada pelo próprio Criador, o Deus Todo-Poderoso. Ele criou, orquestrou, ele planejou, ele estabeleceu a primeira família, ele celebrou o primeiro casamento. Então, nós precisamos nos atentarmos muito, porque a família, indiscutivelmente, é a célula máter que compõe a sociedade. Famílias enfraquecidas, famílias diluídas e fragmentadas, geram exatamente sociedade fragmentada, diluída, totalmente destruída. E o que nós estamos vendo hoje no mundo dos povos é exatamente isso. Com a deterioração da família, a fragmentação da família, a sociedade, por conseguinte, vai se fragmentando. Daí a necessidade do cristão ter uma conduta totalmente diferente da conduta mundana, da conduta secularizada, que vai de forma muito veemente contra os princípios pré-estabelecidos por Deus na sua palavra. A Bíblia é o nosso manual. Quem instituiu a família foi Deus. A família estava no coração de Deus, é projeto de Deus. Por conseguinte, nós precisamos primar, zelar, lutarmos com toda garra, todo afinco, toda determinação, no sentido de harmonizar a família. E nós estaremos nesta manhã abordando exatamente essa temática. A conduta do crente, ou a conduta do cristão, a conduta do homem e da mulher de Deus em relação à família. A família é o bem maior. Nada nessa vida, nenhuma conquista, nenhum um grande empreendimento, nada justifica o fracasso da família. Podemos ter tudo, mas a base, o centro, o eixo, aquilo que, na verdade, nos deixa de forma harmônica e plena é exatamente a família. O nosso texto áureo é: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher e serão uma só carne, Efésios 5:31. Nossa verdade prática: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual, indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. E logo aqui na verdade prática nós temos aí 3 pilares que são de fundamental importância.
Primeiro, Deus ele estabeleceu o casamento monogâmico. Significa dizer que homem e mulher. Não é um casamento bígamo. Não, casamento monogâmico. Deus fez um homem, Deus fez a mulher, Deus os juntou, Deus os uniu. E como diz bem o apóstolo São Paulo, que Deus uniu, não separe o homem. Casamento monogâmico. Deus nunca foi favorável, Deus nunca abonou nenhuma conduta que não parta do pressuposto da monogamia. Deus estabeleceu o casamento heterossexual. O que é isso? Um homem e uma mulher. Hoje, na verdade, existem vários tipos de casamento. Hoje, infelizmente, mas o casamento que Deus instituiu, Deus fez homem e fez mulher. A Bíblia diz que Deus os fez e os uniu. Homem e mulher. Deus não fez um terceiro sexo. Deus fez homem e Deus fez mulher e os uniu. Casamento heterossexual. E um casamento indissolúvel. Significa dizer que o casamento ele é para a vida toda. O casamento é indissolúvel, é uma união indissolúvel. Ele só pode ser solvido em uma questão de óbito, de morte. Mas o casamento é uma união indissolúvel, é para a vida toda. Daí a necessidade, quando alguém pensa partir para o casamento, partir para um relacionamento mais sério, ele precisa pensar, ele precisa orar, precisa buscar a direção de Deus. Para que nós não venhamos entrar em um relacionamento e simplesmente arrepender. Porque tem muitas pessoas que hoje, infelizmente, estão abrindo mão do casamento por quase nada, por futilidades, banalidades, coisinhas que poderiam ser resolvidas da melhor forma possível e de uma forma tão amena, através do diálogo, através da compreensão, através de uma conversa amistosa. Basta sentar, conversar. Hoje, infelizmente, as pessoas, pelo fato de não estarem mais conversando, dialogando, buscando direcionamento, até porque hoje a vibe do mundo é casou, deu certo, bem, se não deu, parte para outra. Isso é a tônica do mundo. Tem pessoas que, poxa, se orgulham de bater no peito e chegar diante da grande mídia e dizer: eu estou me casando pela 18ª vez. Como se isso fosse bonito. Como se isso fosse glamuroso. É o meu 18º casamento. Deus, ele fez o homem, fez a mulher, o juntou para uma união monogâmica, heterossexual. Tudo que vai, eu estou aqui mostrando a família dentro da perspectiva divina, dentro da perspectiva bíblica. Esse foi o ideal de Deus. Esse é o ideal de Deus para a família. Esse é o escopo da família. Essa aqui é a base para a família que Deus estabeleceu. Já que a família é dele, ele deu normas para essa família. Ele estabeleceu um manual para essa família se conduzir. Então, a família é, sobretudo, monogâmica, heterossexual e uma união indissolúvel. Essa é a proposta de Deus para o casamento. Amém? Vamos um pouquinho mais adiante. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios capítulo 5, versículo 21 ao 33, Efésios capítulo 6, versículos 1 ao versículo 4. Permita-me, por bondade, não fazer a leitura bíblica em classe para que nós possamos ganhar tempo, mas aí na sua casa você poderá estar fazendo a leitura bíblica em classe. Seria interessante também você pegar, venha comigo, você pegar logo aqui na leitura diária e você fazer também ao longo da semana toda essa leitura diária. É de suma importância. Porque a leitura diária, ela está concomitantemente ligada a toda a lição. Deus planejou abençoar todas as famílias da terra. O marido é o cabeça do lar, assim como Cristo é o cabeça da igreja. O marido deve amar a esposa de forma incondicional. O cristão desfruta de liberdade em Cristo e não está sujeito à escravidão. Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Aos filhos que obedecem e honram os seus pais,
uma dupla promessa lhes é assegurada. Tudo isso está colocado aqui na palavra de Deus. Então você pode examinar judiciosamente, você pode se inteirar de fatos, para que você não possa ser levado por nenhum vento de doutrina, por nenhuma filosofia vã, por nenhum conceito mundano e mundanizado que tenta deteriorar os valores prementes da família. Para que nós possamos estar fundamentados na palavra e não sermos engodados por esses modismos, essas falácias que muitas vezes nos tira da direção de Deus, da rota e do plano de Deus. O plano de Deus, ele não mudou. Deus, ele não muda. O homem muda, as modas mudam, as estações mudam. Nós envelhecemos, morremos, mudamos de conceito. Quantas vezes o que era certo há 20 anos atrás, hoje já não é mais. O que era 30 anos atrás, hoje já não é mais. O que era moda, hoje não é mais. As coisas são muito transitórias e passageiras dentro desse aspecto humano. Só que Deus não. Deus, ele não muda. O que ele colocou como verdade é verdade, e verdade absoluta, não verdades restritas, mas verdades puras, exclusivamente absolutas. Tá ok, queridos? Então vamos lá. A nossa lição de hoje, ela divide-se em 3 tópicos. A conduta do crente como marido, a conduta do crente como esposo e a conduta do crente como filho. Então estamos aí divididos em 3 tópicos e nós estaremos fazendo uma breve abordagem dentro desses 3 tópicos. Tá ok? A conduta do crente como marido, a conduta do homem de Deus como marido. Eu gostaria até de usar esse termo, coisas que vão totalmente anteriormente, fez a mulher. Deus deu prerrogativa. A conduta do crente como marido. Deus estabeleceu o homem como cabeça. Deus lhe delegou algumas prerrogativas. Cabe ao homem, assegurado dessas prerrogativas, o amor como elemento primordial. O marido, além de líder, ele é o provedor. Geralmente cabe ao homem ser o provedor, o protetor, algumas prerrogativas que são exatamente concedidas ao homem. Quando Deus celebrou o primeiro casamento, Deus deu ao homem essa autoridade. O homem é o cabeça da mulher. A Bíblia coloca-se dessa forma. Quando o apóstolo Paulo, ele nos diz que Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher. Quando a Bíblia coloca o homem como cabeça da mulher, como o homem, a conduta do homem como marido, como esposo, não é que, como líder, ele vai se utilizar dessa prerrogativa de líder para massacrar, para oprimir, para execrar. Não. O homem, ele pode se utilizar dessa prerrogativa de ser o líder da família, porque geralmente a esposa, os filhos esperam exatamente do homem. Muitos homens, infelizmente, por não agir essa prerrogativa de líder, ele passa isso para a esposa, passa isso para os filhos, passa isso para o sogro, para a sogra, para a mãe, para o pai, até mesmo para os parentes. Porque muitas vezes ele não consegue assumir esse papel de liderança. E quando a Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher, não significa dizer também que ele é o ditador, o senhor de engenho, aquele que dita, e a palavra dele é a única que deve lograr prevalecência. Não, a minha palavra aqui é a primeira e a última. Não, ele sempre deve estar aberto ao diálogo. Ele é o líder. Cabe a ele sentar com a família, reunir com a família. Cabe a ele procurar com zelo, com esmero, com esforço, com dedicação, trabalho, oração, jejum, consagração. Ele fazer uma grade de programação juntamente com sua esposa, ele como líder tomar a iniciativa de reunir a família. E vale aqui abrir um parêntese
para fazer uma proposta. Voltarmos aos cultos domésticos. Estabelecer isso como princípio de salutar importância para as nossas vidas. Reunir a família, reunir os filhos, ler um texto, cantar um hino, tirar um período de oração. Quer seja pela manhã, meio-dia ou à noite, o horário que vocês acordarem. Então, isso depende de acordo, depende de diálogo. Agora, o que nós não podemos passar é simplesmente levados pelas coisas que não trazem nenhum tipo de benefício para a nossa vida espiritual. Precisamos de lazer, entretenimento, precisamos de uma série de coisas, mas precisamos também de que a nossa vida espiritual esteja bem. E cabe ao esposo prover isso. Cabe ao esposo, não só como cabeça, como líder, e o seu papel de liderança não deve ser nunca um papel de um homem bravo, insensível, iracudo, um homem que fica isolado no seu canto e nunca assume esse papel de liderança e nunca permite os outros falar, nunca permite a mulher falar, nunca permite os filhos falar. Ele precisa, como líder, estabelecer, estar no seu papel de líder, de liderança. Agora, vale lembrar que alguns líderes, eles pensam, não, eu fui colocado no mundo para ser líder e eu não preciso de conselho de ninguém. Erram os que pensam assim. Todo líder e todo bom líder, ele precisa de uma assessoria. E nada melhor, com respeito à família, esse líder ter exatamente esses assessores, a esposa principalmente, que deita com ele, levanta com ele, está com ele, sentar, conversar, dialogar, colocar as coisas em pauta de forma bem harmônica, bem planejada. Agora, infelizmente alguns tomando dessa prerrogativa de que ele é líder, não, eu sou o cabeça. Ele espanca, ele bate, ele agride, ele é truculento. Não é isso que a Bíblia coloca. De hipótese alguma. Aí é um ditador. Aí não é exercer o papel de liderança. Isso aí é autoritarismo. E o autoritarismo, e todo autoritarismo, está sempre fadado ao fracasso. Mais vale um bom diálogo, mais vale a diplomacia do que qualquer coisa. O cuidado do marido para com a esposa, o amor como elemento primordial, o papel do marido como líder da família. Esses são os subtópicos. Então, nenhuma esposa ela vai se furtar do prazer de ouvir, de acolher, de obedecer, de estar ao lado do marido quando há um bom diálogo, quando ela sente-se amada, protegida, acolhida. Nenhum filho, de igual forma, porque o amor ele é o fator primordial. Tudo com amor, e quando é feito com amor, com carinho, as coisas são viabilizadas. Agora, não adianta simplesmente a pessoa falar com um tom de autoritarismo, porque, infelizmente, isso não resolve. O marido cristão e a sua conduta é uma conduta que deve ser uma conduta não de um espancador, alguém que grita, que esbraveja. Não, mas através do diálogo, do carinho, do amor. E isso através da sua vida, os seus próprios filhos, a esposa e quem está perto dele vai seguir o exemplo. Quantas vezes eu ouço isso há muito tempo? Meu pai quer que eu ore e ele mesmo não ora. Meu pai quer que eu leia a Bíblia e ele não lê a Bíblia. Meu pai quer que eu dê testemunho e ele mesmo não dá testemunho. Muitas vezes há essas anuâncias. Muitas vezes nós fazemos com as ações, desfazemos com as reações. Muitas vezes nós queremos impor sem dar o exemplo. Nós queremos colocar para as pessoas para que façam, e a gente mesmo, infelizmente, não dá o exemplo. Eu preciso influenciar os meus filhos a orar, não simplesmente dizendo, você vai ter que orar, você vai ter que jejuar, você precisa ler a Bíblia. Não, eu
preciso fazer isso dando o meu exemplo. Amém? Segundo tópico da nossa lição, a conduta do crente como esposa. Obviamente, de acordo com a analogia paulina, em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. Agora, vale lembrar, queridos, que o amor é um amor sacrificial. O próprio Cristo, ele faz essa analogia, o próprio apóstolo São Paulo, ele faz essa analogia do casamento, da união matrimonial, da família, como relação de Cristo e a igreja, que ele amou a igreja ao ponto dele se entregar por ela. Um amor incondicional. Esse amor sacrificial. Amém? Então, a mulher cristã, como ela deve se portar? Ao homem, um provedor, liderança. Não autoritarismo, mas liderança. Porque o líder é muito diferente do autoritário. Todo, até mesmo nas formas de governo que hoje existe, o autoritarismo, a ditadura, o autoritarismo, autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra. Tem as pessoas simplesmente debaixo de uma subserviência. Subserviência é muito difícil, é muito diferente de ser obediente. Subserviência é a pessoa obedecer de forma cega. De forma cega, insana. Simplesmente a pessoa está debaixo de uma subserviência porque ele não tem como escapar daquilo. É tipo um sistema de escravidão. Eu estou aqui sendo subserviente porque eu não tenho para onde ir. Eu não sei o que fazer. Algumas pessoas partem dessa prerrogativa de autoritarismo e quantas mulheres estão sofrendo hoje e muitas nem denunciam os maridos inescrupulosos, truculentos, odientos, brigões, machistas. Porque a nossa sociedade ainda é muito machista. O homem, ele como cabeça, ele não pode, de hipótese alguma, como tem um dito popular que diz que por trás de um grande homem existe uma grande mulher, isso é uma falácia, irmão. Deus nem tirou a mulher de trás, Deus tirou a mulher da costela, do lado, para a mulher estar ao lado do homem. Isso é uma sociedade, é uma construção. E a família e o relacionamento é dinâmico. Casado há 28 anos, eu sei o que é isso. Então, é uma dinâmica, a gente vai construindo, vai aprendendo, vai dialogando, vai errando, vai acertando e vamos tentando de alguma forma ir minimizando conflitos, porque os conflitos vão existir. Tá ok? Então, a conduta da esposa, o conceito de submissão cristã. Hoje, na verdade, algumas mulheres não são submissas porque o marido ele nem sabe como se conduzir. E hoje, diante de um movimento feminista, e vale aqui, eu não tenho nada contra, mas me entenda, esse movimento feminista, que é mais de cunho político e social, essa insurgência contra o relacionamento e o casamento que é tido na Bíblia como patriarcal, tem muitas mulheres diante desse ponderamento feminino que não querem mais ouvir. Na verdade, não querem nem sentar para ouvir. Não param para ouvir. Não querem nem dialogar. Então, se a mulher ela assume a prerrogativa do marido, logo o manual de orientação está sendo quebrado. O homem é o cabeça, a mulher cabe a ela essa submissão. Submissão aqui não é subserviência, não é uma obediência cega. Não, é uma linha de equilíbrio. Manter uma linha de diálogo, de harmonia. Não é a mulher assumir a prerrogativa do marido, a mulher querer mandar no marido, porque eu conheço algumas mulheres que mandam no marido. Permita-me usar uma linguagem um tanto quanto nordestina e rústica, é como um cavalo que ela monta nas costas, catuca na espora e ela manda. Tá bom, meu bem. Sim. Tipo,
Até os filhos vão crescer, segundo estudos, vão crescer fragilizados. Uma boa parte podem até perder-se diante dessa conduta de relacionamento. A mulher assumiu o lugar do marido. Não, o marido assume o seu lugar, a mulher assume também o seu lugar. O conceito de submissão cristã. As escrituras ensinam sujeitar-se uns aos outros no temor de Deus. É uma sujeição, tipo, eu estou ligado à minha esposa ligado a mim, um submisso ao outro. Não é uma submissão cega, como o senhor de engenho e a sinhazinha. Sim, meu patrão. Sim, meu senhor. Alguns até evocam a abordagem bíblica quando Sara chamava Abraão de meu senhor. Só que na cultura judaica, vale lembrar que na cultura judaica, a mulher ela exercia um papel tipo de mercadoria. A mulher ela não era valorizada. Tanto na cultura judaica como na cultura hebraica, a cultura judaica, que é a cultura hebraica, como a cultura grega, a mulher era tipo, não tinha valor nenhum. Só que aí Jesus vem e dá um peso a isso. Jesus resgata esses valores e colocando a mulher no seu lugar. A mulher como companheira, a mulher como ajudadora, a mulher como adjuntora, a mulher como amiga, a mulher como conselheira, a mulher como alguém que faz parte da família. Ela é a peça fundamental para a construção de uma família sólida, harmônica e bem-sucedida. Tanto é que há um conselho da Bíblia para as mulheres dizendo: a mulher sábia edifica a sua casa. Então, o conselho de uma mulher sábia. Muitas vezes, como diz o apóstolo São Paulo, e alguns até dizem que Paulo não gostava de mulher, que Paulo era machista. Só que Paulo, ele faz algumas alusões, eu não concordo com isso, viu? Paulo, ele faz algumas colocações aqui que eu acho interessante. Ele diz: a mulher cristã ganha o seu marido no silêncio. Não é confronto, não é briga. Ó, se você não for para a igreja comigo, eu não lavo sua roupa. Eu não passo a sua roupa. Eu não faço comida para você. Não vai fazer mesmo. Porque o inimigo vai aproveitar disso e vai destruir o teu relacionamento. Conheço mulheres que oraram 10 anos, 15 anos, 20 anos, Jesus salvou o marido, hoje são bons maridos, e que não eram em outro tempo, são bons maridos, homens de Deus, dedicados à família, dedicados à obra, e casamentos harmônicos, sólidos e felizes. Há sempre lutas e embates, mas a mulher, enquanto uma mulher submissa, carinhosa, eu desconheço, aqui pra gente, eu desconheço uma mulher submissa, carinhosa, não briguenta, não rixosa. Ela conquista tudo do marido. Tudo. E eles vão construindo junto. E conheço relacionamentos que é um conflito, é uma briga todo dia. Tipo, é uma disputa de poder. Quem manda mais, quem fala mais alto. Não, eu não vou me submeter. Não é ser escrava. Não é ser a sinhazinha e o senhor de engenho. Não é ser a empregada. Mas uma mulher que esteja do lado, completando mutualmente um submisso ao outro. Mas a mulher, ela encontrar o seu lugar diante de uma política que nós estamos vendo e uma divulgação em massa dessa insurgência e essa insubmissão. Eu já ouvi, eu não quero entrar aqui no mérito até porque o tempo não permite, eu já ouvi mulheres em várias reportagens e abordagens, mulheres dizendo: para que serve homem? Para quê? Para que eu preciso de um homem? Para quê? Eu pago minhas contas, eu trabalho, eu sou independente, tenho o meu dinheiro. Eu mando da minha vida. Eu não permito que homem tenha autoridade nenhuma sobre a minha vida. A autoridade aqui, entenda bem, irmã de Jesus, a autoridade aqui não é o homem ser o mandão, o brucutu. Não, é assumir esse papel de o homem como líder,
a mulher como a sua ajudadora e através dessa harmonia de ideias, de diálogos, de conversações, encontrar um lugar de paz, de equilíbrio e de harmonia. A conduta dos filhos, a conduta do crente como um filho, a responsabilidade dos pais é enorme. Agora, aos filhos também cabe uma responsabilidade. Os filhos precisam ser obedientes. A Bíblia diz que cabe ao pai usar da sua autoridade como um pai e cabe ao filho também ser obediente. Isso é um mandamento como promessa. Obedecei os pais para que prolongue seus dias que o Senhor Deus te dá aqui na terra. Essa questão da obediência do filho aos pais, coração de filhos voltado aos pais, dos pais voltado aos filhos. Não é preciso o pai estar espancando, gritando. Conheço pais que espancam, que batem. Conheço pais que colocam o menino de joelho em cima de milho e diz, você vai orar. Está de castigo. O menino já tem a oração como um castigo. Esse garoto, por conseguinte, ele nunca vai gostar de orar e quando ele tiver maior, possivelmente ele vai acabar saindo da igreja. Ao pai cabe com amor a disciplina, o diálogo. Obviamente que o sábio Salomão, ele disse, mesmo fustigando com a vara, ele não morre. Quando necessário, uma disciplina física, uma disciplina verbal. Agora, tudo regado ao amor, ao diálogo. Eu opto pelo diálogo. Tenho 2 filhos de maior, tenho um filho adolescente e sempre nós estamos dialogando. Eu acho que nada melhor do que o diálogo. E cabe ao filho, obviamente, porque tem momentos que o filho não entende. O próprio Jesus disse para os seus discípulos, tem coisas que eu faço agora, vocês não entendem. Muitas vezes o filho fica bravo. Eu sou pai, mas sou filho também. Recordo-me quantas vezes meu pai dizia um não. O não nunca soa bem. O não nunca nos soa bem. Mas o não, muitas vezes, é melhor do que o sim. Quando o garoto tem tudo que ele quer, e ele ganha tudo com facilidade, ele nunca vai valorizar o trabalho. O quanto, na verdade, depende de um certo sacrifício, luta, comprometimento, trabalho, dedicação, estudo. Então, cabe ao filho se conduzir também na obediência. Quando o pai é temente e o pai passa isso para o filho e o filho também essa harmonia, não tem nada melhor. Quando a Bíblia diz que os filhos devem honrar o pai, eu quero concluir, já fecho a lição, para dizer para você uma coisa, escute isso. Essa questão de honra, ei, filho que me ouve agora, essa questão de honra, entenda bem, não é uma questão apenas de honrar o pai e honrar a mãe, no sentido de dar uma boa viagem para o pai. Meu pai, toma aqui, comprei bilhete de viagem, já paguei tudo, o senhor vai fazer uma viagem internacional. Ora, isso é muito bom. Dar um bom presente para o pai é muito bom. Levar o pai, meus pais, bora agora almoçar fora. Tipo, os pais dedicam aos filhos e os filhos, quando os pais estão já envelhecidos, o filho cuida do pai. Honra o pai, zela o pai. Agora, a maior honra, e eu finalizo dizendo isso, a maior honra que um filho pode dar ao pai é exatamente alguém chegar para o pai e dizer, puxa, eu conheci o filho do senhor. Mas que menino educado. Mas que menino bom. Mas que menino honesto. Gostei demais dele. O pai se sente honrado. Quando tudo aquilo que o pai ensina, o filho acolhe e segue pelo caminho do bem. Eu acho que a maior honra, sobretudo, é isso. O zelo, o carinho, o respeito, a obediência. Que Deus nos ajude. Que os pais e o homem assuma seu papel de líder,
a mulher de companheira desse líder, os filhos, mantendo também essa harmonia. Pai, mãe, filhos, todos em submissão. Como diz o Salmo 128, verão os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que essa aula tenha sido de grande proveito para as nossas vidas, que nós possamos acatar os conselhos da palavra de Deus. Não briga, não discussão. O que nós precisamos é de diálogo, compreensão, harmonia. E Deus vai nos ajudar. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor. Até uma próxima.